Você já parou para pensar o quanto nós mães somos cobradas e julgadas na nossa própria relação com o nosso filho? Se damos colo, vamos deixar mal acostumado. Se não damos colo, vamos deixar traumatizado. Enfim, nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre isso. Quero te levar a refletir o quanto, na verdade, como o filho é seu, as regras também são suas e o quanto o outro também não importa nessa relação. Então, fica aqui comigo e vamos começar a nossa reflexão de hoje. Pois é, gente. Realmente nós mães passamos por muitos momentos de crítica e julgamento. Se a gente dá doce para o nosso filho antes dos 2 anos de idade, nossa, nós não estamos preocupadas com a saúde dele. Mas se a gente não dá doce para o nosso filho antes dos 2 anos de idade, meu Deus do céu, onde já se viu tamanha rigidez com uma criança tão pequena? Se a gente coloca para dormir na cama conosco, com certeza estamos fazendo com que essa criança fique mal acostumada. Mas se a gente deixa dormir no quarto sozinho, chorando até dormir, também recebemos críticas porque estamos deixando nosso filho com traumas. Ou seja, nós mães sofremos com muitas críticas, muitos julgamentos, né? Nós temos aí muitas situações, muitas dúvidas com a nossa maternidade, mas ao invés de receber empatia e acolhimento, o que a gente recebe é muito julgamento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E vocês já pararam para pensar, sobretudo, que na verdade essas pessoas que nos julgam, elas estão muitas vezes se remetendo às próprias experiências de infância delas? Sim, geralmente essa pessoa que critica o colo é também aquela pessoa que não recebeu o colo quando criança. Então, a primeira coisa que eu quero te falar em relação a esse assunto é que o que é do outro, não tem a ver com você. Tem uma frase da Flávia Melissa que eu gosto bastante, que diz o seguinte: se os outros se incomodam com o seu problema, o problema é do outro. Agora, se você se incomoda com o incômodo do outro, então o problema é seu. E aqui eu quero levar você a fazer a seguinte reflexão, a pensar um pouquinho sobre a seguinte questão: por que será que o incômodo do outro me incomoda tanto? O que esse incômodo do outro tem a dizer sobre mim e sobre as minhas próprias experiências de criança? Será que na minha infância, quando eu era esta criancinha, eu também me senti muito julgada, muito cobrada, muito pressionada a ser perfeita, a fazer tudo sempre da melhor maneira possível e não aprendi a lidar com essas críticas e julgamentos? Porque aí, de novo, né, o que o outro pensa tem a ver com o outro, o incômodo do outro tem a ver com o outro, mas o seu incômodo tem a ver com você. Então, o que esse incômodo em relação ao outro diz sobre a sua própria criança interior? E o que você pode aprender ao olhar para esse incômodo? O que você pode ressignificar ao olhar para esse incômodo e entender a sua própria experiência de vida? E aí, olhando para esse incômodo, entender também, como nos diz Byron Katie, que o mundo ele tem 3 assuntos, né? São os meus assuntos,
são os assuntos do outro e são os assuntos do mundo. Eu não tenho controle sobre os assuntos do mundo. Se a pandemia vai acabar ou não, como está a economia mundial, se vamos descobrir a cura para alguma doença que está presente hoje no mundo. Sobre os assuntos do mundo, eu não tenho nenhum controle. Sobre o que o outro pensa ou faz também, eu não tenho nenhum controle. Mas eu tenho controle sobre os meus assuntos. Eu tenho controle sobre aquilo que eu faço e penso. E aí, o meu convite hoje para você é, ao invés de você ser a vítima da opinião dos outros, ao invés de você ser aquela pessoa que sofre com essas críticas e julgamentos, eu te convido a ser a protagonista da sua própria história. Eu te convido a não ficar à mercê do outro, a saber que a sua relação com o seu filho não passa pelo outro. A sua relação com o seu filho tem a ver com você e com ele, com a profunda conexão que você vai estabelecer com ele. E aí, como eu já disse para você, o assunto do outro é do outro. Então, ao invés de eu brigar com o meu companheiro, por exemplo, pedindo para que ele dê mais atenção ao meu filho, por que eu mesma não posso dar essa atenção? Porque, na verdade, quando eu brigo, olha o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para o meu esposo que ele não tem paciência com o meu filho, mas quando eu faço isso, eu estou fazendo também com irritação e impaciência. E aí, ao tentar controlar o comportamento do outro, quem fica à mercê de tudo isso é o meu filho. E quem recebe os meus modelos inadequados de agir e de tentar controlar o outro é também esse meu filho. Aqui em casa, gente, eu tô dando essas orientações para vocês, mas não pense que aqui em casa é diferente também não. Recentemente eu tava ali conversando com meu esposo e dizendo para ele da importância da gente levar os nossos filhos para brincar mais ao ar livre. Mas aí o que eu estava fazendo? Eu estava, na verdade, dizendo o que eu esperava que ele fizesse. Que ele levasse os nossos filhos para brincar ao ar livre. Só que eu posso pegar o carro e eu posso levar os meus filhos para brincar ao ar livre. E aí, ao invés de controlar o outro, eu estou simplesmente me tornando protagonista da minha própria vida e da educação dos meus filhos. Ah, mas e o outro? E se o outro não concorda? E se o outro não fizer? O outro e o assunto do outro é problema do outro, não é mesmo? Espero que você tenha gostado dessas nossas reflexões de hoje. Espero que principalmente você aí se torne essa protagonista da educação dos seus filhos. E espero ainda que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o lembrete, porque toda semana temos conteúdos muito especiais preparados para ajudar você e toda a sua família.